O oceano acabou de acender um sinal de alerta e pouca gente percebeu. Você já reparou como às vezes uma mudança gigantesca começa de forma quase invisível? Porque existe algo acontecendo agora nos oceanos do planeta que pode influenciar chuva, temperatura, tempestades e até eventos extremos em várias regiões do Brasil nos próximos meses. E o mais curioso, a maioria das pessoas olha para os mapas e não percebe o que está se formando. Mas quando juntarmos 4 pistas diferentes, a história muda completamente. E a última delas pode ser a mais preocupante. Antes de te mostrar qualquer mapa, imagine um oceano gigantesco. Agora imagine que uma parte dele começa a aquecer lentamente, poucos décimos de grau. Nada que pareça importante. Mas esse pequeno aquecimento pode reorganizar a circulação atmosférica de metade do planeta. E é exatamente isso que vamos investigar agora. Porque existe uma sequência de sinais que está chamando a atenção. E a primeira pista aparece quando olhamos não para a temperatura do mar em si, mas para o quanto ela está diferente do normal. Observe esta primeira imagem. Não olhe para os números. Olhe para o desenho que o oceano está formando. Existe uma enorme faixa vermelha atravessando o Pacífico Equatorial, uma faixa contínua de águas mais quentes que o padrão histórico. E não estamos falando de uma pequena área isolada. Estamos falando de milhares de quilômetros de oceano. Esse corredor quente se estende desde próximo da América do Sul até boa parte do Pacífico Central. E aqui surge a primeira pergunta. Se o oceano está mais quente do que o normal, o que acontece quando toda essa energia começar a interagir com a atmosfera? Guarde essa pergunta, porque o próximo mapa traz uma resposta parcial, mas também aumenta o mistério. Agora vamos para o segundo mapa. E aqui não estamos vendo desvios. Estamos vendo a temperatura real da superfície do mar. Repare como praticamente toda a faixa equatorial do Pacífico está com águas entre 28 e 29 graus, e em alguns pontos chegando perto dos 30 graus. Isso significa que não é apenas uma anomalia estatística. O oceano realmente está quente, muito quente. E quando áreas tão grandes atingem esses valores, aumenta a transferência de calor para a atmosfera. Mais evaporação, mais energia, mais influência sobre os padrões globais de circulação. Mas existe um detalhe ainda mais interessante. Porque alguém poderia dizer, ok, o oceano está quente, mas talvez esteja estabilizado. Será? A próxima pista responde exatamente isso. Aliás, se você gosta de acompanhar mudanças climáticas e quer receber as atualizações antes da maioria das pessoas, inscreve agora porque eu atualizo antes do El Niño chegar. E já aproveita para comentar aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Quer acompanhar como o clima está se comportando na sua região, porque o que vamos mostrar agora pode ter impacto direto onde você mora. Chegamos ao terceiro mapa, e esse talvez seja o mais importante para entender o momento atual, porque agora não estamos olhando meses, estamos olhando apenas a última semana. A pergunta é simples: o oceano está esfriando ou aquecendo? E a resposta aparece em várias áreas do Pacífico Equatorial. Observamos regiões com manutenção e reforço das águas acima da média. Não é um sinal de enfraquecimento rápido. Pelo contrário, o sistema continua sustentando calor suficiente para manter a atmosfera sob influência. E quando um padrão quente persiste semana após semana, a chance de consolidação aumenta. Mas ainda falta a peça principal do quebra-cabeça. A evidência que transforma suspeito em diagnóstico. E ela está no último gráfico. Agora observe a série temporal. Veja como a curva sobe continuamente desde março.
primeiro lentamente, depois de forma mais acelerada, até atingir aproximadamente mais 1,4 graus Celsius de anomalia. Esse valor já está claramente dentro do território de El Niño, ou seja, não estamos apenas diante de um risco. Os dados mostram que o fenômeno já está estabelecido. A questão agora não é se existe El Niño. A questão é qual intensidade ele poderá alcançar. E aqui precisamos ser extremamente cuidadosos. O gráfico mostra um El Niño moderado caminhando para forte, mas ainda não confirma um Super El Niño. Tradicionalmente, um Super El Niño exige valores ou acima de 2 graus Celsius por vários meses. Hoje estamos perto de mais 1,4 graus Celsius. Portanto, os dados atuais apontam muito mais para um El Niño moderado a forte, não para um Super El Niño confirmado. Mas existe potencial de fortalecimento. E é justamente isso que os meteorologistas estarão monitorando nas próximas semanas. O que isso pode significar para o Brasil? Vamos começar pelo estado que normalmente sente os efeitos primeiro. Rio Grande do Sul é a região brasileira mais sensível ao El Niño. Se esse aquecimento persistir, aumentam significativamente as chances de chuva acima da média. Eventos de precipitação volumosa podem se tornar mais frequentes. Maior risco de enchentes, transbordamentos de rios, deslizamentos, tempestades severas. Quanto mais forte o El Niño, maior costuma ser esse sinal. Santa Catarina e Paraná tendem a seguir padrão semelhante. Mais frentes frias ativa, mais episódios de chuva, maior frequência de temporais, embora geralmente os impactos extremos sejam menores que no Rio Grande do Sul. São Paulo, o cenário costuma ser misto. Pode haver aumento da frequência de frentes frias e períodos chuvosos, principalmente na primavera. Mas os impactos dependem muito mais da interação com o Atlântico. Um Atlântico aquecido próximo ao sudeste pode reforçar episódios de chuva intensa. Rio de Janeiro e Espírito Santo. Aqui o Atlântico tem enorme importância. Se permanecer aquecido, pode potencializar eventos de chuva forte quando sistemas atmosféricos atuarem na costa. Mas a resposta não costuma ser direta quanto no sul. Minas Gerais. Maior possibilidade de retorno mais consistente das chuvas na estação úmida, mas a distribuição espacial é muito variável. Algumas áreas podem receber benefícios, enquanto outras costumam enfrentando irregularidade. Goiás e Mato Grosso. O El Niño frequentemente atrasa ou desorganiza o início da estação chuvosa. Podem ocorrer períodos secos mais prolongados entre episódios de chuva. Amazonas e Rondônia. A tendência de redução das chuvas em parte da Amazônia aumenta do risco de estiagem. Rios podem apresentar níveis abaixo do normal, maior vulnerabilidade a queimadas. Bahia. A influência do Atlântico pode modificar completamente o resultado. O interior costuma ter maior risco de irregularidade das chuvas. Já o litoral depende muito das condições oceânicas do Atlântico tropical. Pernambuco, Ceará, Maranhão, Piauí, Alagoas e Sergipe. Historicamente, episódios de El Niño favorecem redução das áreas de chuvas em várias regiões do Nordeste. Mas aqui entra um fator decisivo: o Atlântico tropical. Se o Atlântico Norte permanecer muito aquecido em relação ao Atlântico Sul, o risco de seca aumenta. Se houver compensação pelo Atlântico Sul, parte dos impactos pode ser reduzida. Por isso, não basta olhar apenas para o Pacífico. É preciso acompanhar os dois oceanos simultaneamente. E o Atlântico está ajudando ou atrapalhando? Essa é uma pergunta fundamental.
porque o Atlântico está apresentando áreas significativamente aquecidas. E isso pode amplificar ou neutralizar parte dos efeitos tradicionais do El Niño. Em algumas regiões do Sudeste, por exemplo, o Atlântico aquecido pode reforçar eventos de chuva, enquanto no Nordeste o posicionamento desse aquecimento pode alterar completamente os padrões esperados. Por isso, cada atualização dos oceanos será decisiva. Com base apenas nesses mapas, não é possível definir uma data exata, mas os sinais atuais sugerem manutenção do fenômeno durante os próximos meses. Normalmente, eventos desse tipo persistem até o verão do hemisfério sul e pode avançar para o outono seguinte. Quanto à probabilidade, com um índice Nino 3,4 próximo de 1,4 graus Celsius e um oceano amplamente aquecido, as chances de manutenção do El Niño são altas. Podemos falar em algo acima de 80% de probabilidade de continuidade no curto prazo. Já a chance específica de evoluir para um Super El Niño é muito menor e ainda incerta. Os dados atuais não permitem afirmar isso. Então a história que começou com uma simples faixa vermelha em um mapa, terminou revelando um oceano inteiro enviando sinais claros. O Pacífico continua aquecido, as anomalias seguem expressivas, a tendência recente ainda favorece a manutenção de calor, e o índice Nino 3,4 continua subindo. Agora a grande pergunta é, até onde esse aquecimento conseguirá chegar? E principalmente, como a atmosfera vai responder nas próximas semanas? Porque os próximos mapas podem mudar completamente essa história. Inscreve agora porque o próximo alerta sai assim que o radar atualizar.